Então, vamos lá. Boa noite de novo aí para vocês. Tá? Então, o que eu estava comentando aqui é que no primeiro semestre nós aprendemos as estruturas básicas da linguagem de programação C#. Então, nós aprendemos a entrada de dados, saída de dados, atribuição, nós aprendemos estruturas de controle de repetição, os laços, nós aprendemos estruturas de controle de decisão, né? Começamos a trabalhar com arrays também. Isso foi o que marcou o nosso primeiro semestre, as estruturas básicas. Nesse segundo semestre, nós começamos a trabalhar com a programação orientada a objeto. Mas não só ela, vimos também a parte de recursividade, matrizes. É importante a gente destacar que no primeiro semestre nós tínhamos exercícios relativamente simples. Então, era para entrada de dados, era para fazer uma somatória de uma sequência de números. Então, naqueles exercícios simples que nós aprendemos no primeiro semestre, a gente não tinha muita margem de manobra na solução. Ou seja, havia uma tendência das soluções técnicas serem muito parecidas. Isso é natural, porque os exercícios eram relativamente simples, tá? E, então, por isso, não dava para a gente poder diversificar muito a solução. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Está todo mundo comigo? Sim? Então, o que acontece? Quando a gente entra em exercícios como esse que vocês estão vendo aqui que eu estou compartilhando com vocês, a tela da lista 5, vocês devem estar vendo aqui comigo, tá? Esses exercícios 5 aqui, talvez o exercício 1 nem tanto, mas o exercício 3 e 4, eles são problemas que eles são muito próximos de problemas do mundo real. E toda vez que a gente fala de problemas do mundo real, o problema de uma empresa, de uma organização, de uma instituição acadêmica, via de regra, nós não temos um único caminho como solução. Tá? Então é importante deixar isso claro para vocês. Porque às vezes o aluno lê o exercício 3, por exemplo, que é o exercício que trata da venda de ingressos, ele pode falar assim, poxa, o meu entendimento e o caminho que eu vou trilhar para resolver é o caminho A. E o outro aluno pode ter, após a leitura, um entendimento diferente. Olha, eu vou trilhar o caminho B. Né? Ou seja, os dois podem seguir o enunciado do problema, cumprir os requisitos, mas seguir em caminhos diferentes. Isso é muito comum quando a gente trabalha com problemas computacionais, seja eles quais forem, problemas que têm uma característica muito próxima de coisas do mundo real. Né? E aí, naturalmente, cada profissional, cada desenvolvedor, ele pode ter uma visão diferente do problema. Tá? Muitas vezes, até, quando você se depara com o enunciado de um problema, você fala assim, poxa, mas eu não entendi muito bem esse enunciado. Se você trabalha numa empresa como desenvolvedor, ou se você presta serviço de consultoria, você trabalha numa software house e você presta serviço de consultoria, o que acontece nessa hora que você não entendeu muito bem? A gente chama de especificação do cliente. O que a gente faz? A gente chama a pessoa que é o nosso cliente, ou o usuário, se preferir, ele é chamado de especialista do domínio do problema. Anota essa expressão que ela é muito legal. Especialista do domínio do problema. Traduzindo, o que é o especialista do domínio do problema? É um especialista que dentro do nosso cliente pode nos dar mais informações a respeito daquele problema tal. Exemplo, vamos supor que eu pedisse para todos vocês desenvolverem um sistema de cálculo do salário dos funcionários da Unisanta. Vocês vão falar, pô, mas espera um pouquinho só, como é que se calcula o salário dos funcionários? Alguns são professores, outros são do setor administrativo. Como é que a gente calcula o salário? Bom, nós teríamos dois caminhos. O primeiro caminho seria buscar a legislação, a lei e fornecer para vocês. Cada um que lesse a lei, talvez ia entender de um jeito diferente. O outro caminho seria, eu pedir para que vocês conversassem com a área de recursos humanos, do Departamento Pessoal de Santa Cecília. E essa área de recursos humanos, do Departamento Pessoal de Santa Cecília, com os colaboradores que lá estão, com a experiência que eles têm,
de processar cálculos de folha de pagamento, eles iam orientar vocês a desenvolver esse software. Então, essa coisa o profissional de TI é um profissional que trabalha muito o profissional de TI trabalha muito próximo do usuário do sistema, do usuário que domina aquele determinado problema dentro de uma empresa. Tá? Então, isso acontece no mundo real. Aqui, no caso de um exercício, quando a gente se depara com o enunciado, de novo, é sempre importante a gente ter em vista que enunciados como esse do 3 e 4, que muito se assemelha a um problema do mundo real, porque, afinal de contas, quem já um dia comprou o ingresso já se deparou com a situação de escolher se queria um ingresso VIP, se queria cadeira cativa, se queria próximo do palco, valores diferentes. Então, é um problema muito próximo do mundo real, assim como o do imóvel. Então, quando isso acontece, é muito importante a gente ter em mente que não existe uma única solução. Algumas soluções são possíveis, quer dizer, porque o enunciado ele dá uma diretriz. Então, desde que você siga aquela diretriz, como requisito básico do enunciado, os demais requisitos, aí você pode ir um pouco mais além no seu entendimento. Tá, pessoal, está claro essa observação que eu estou fazendo com vocês? Tá? Porque, às vezes, por exemplo, o Yuri compara o problema dele com o Ramon, que compara o problema dele com o Romulo, que compara o problema dele com a Elaine. E o problema está diferente. Aí fica aquela coisa na cabeça assim, pô, mas quem está certo e quem está errado? Então, gente, assim, no nosso mundo da tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado com esse está certo ou está errado. Às vezes está todo mundo certo e às vezes está todo mundo errado. Porque, de novo, depende da abordagem que você vai dar. Depende da interpretação que você vai dar. Às vezes, até da sofisticação. Alguém quer sofisticar a solução mais do que o outro colega que quer uma solução simples. Mas, às vezes, tanto a solução mais sofisticada como a solução simples, as duas soluções resolvem o problema. Então, feita essa abordagem inicial, que é importante aqui né, porque às vezes a gente fica procurando, né, eu brinco que a gente fica procurando B² menos 4AC, aquela fórmula básica, né, qual é a fórmula certa? A gente não tem a fórmula certa, né? E um detalhe que também é importante, que a gente até comentou, na aula passada, se a gente considerar que o enunciado do problema, né, qualquer tipo de problema aqui, ele requer, primeiro, leitura, interpretação do texto, ou seja, entendimento do problema. E isso vai nortear a vida de vocês como profissionais de TI. Porque todo profissional de TI tem que interpretar problemas. Né? E, como eu disse, cada um pode interpretar de um jeito diferente. Então, você tem que ler, você tem que interpretar. Depois de interpretar, antes do C#, você precisa construir um raciocínio lógico. O que pode parecer uma tarefa simples, mas não é. Às vezes, construir um raciocínio lógico não é uma tarefa simples. Né? Ela requer muita prática, muito exercício. E depois que você construiu o raciocínio lógico, aí você vai pegar a ferramenta, que é a linguagem de programação, seja na linguagem que você quiser, porque hoje é C#, amanhã é Java, depois é Python, depois é PHP, depois é qualquer outra linguagem que tiver no mercado, existem dezenas delas, você vai implementar. Então, a junção de tudo isso tem uma certa complexidade. Então, é importante a gente compreender a tal da curva de aprendizado. Isto posto, feito essas considerações preliminares a respeito dos exercícios, vamos passar a discutir os exercícios e propor algumas soluções. Tá? Que, como eu disse, não é a única solução. Soluções distintas daquela que eu vou apresentar são perfeitamente aceitáveis. Tá? De novo, porque a gente fica, às vezes, procurando a receita de bolo certo e errado, quando não tem. Né? E na área de tecnologia, cabe muito a análise crítica do profissional. Né? A capacidade de analisar o problema e propor uma solução. Sem a preocupação de que todas as soluções sejam iguais. Pelo contrário, se as pessoas são diferentes, o raciocínio lógico é diferente.
e, consequentemente, a apresentação pode ser diferente também. Pessoal, vocês estão comigo aqui no raciocínio? Então, legal. Então é só para a gente fazer uma aqui, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas qual é a receita? Não tem, né? Não tem. Demora. Às vezes você pega um programa, hoje mesmo, você vai às vezes em empresa, conversa com um programador, ele fala, tem programa que a gente se depara aqui que eu fico semanas para entender o que o cliente está falando. Parece que ele está falando grego, e eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Aí o tempo, as reuniões, as entrevistas, o estudo, aí eu falo, o programador começa a entender o que o cliente está falando. Esse é o nosso mundo de tecnologia. É por isso que vocês serão profissionais que vão construir tecnologias. Vocês vão construir sistemas de informação, vocês vão construir aplicativos. Para aqueles que não querem trabalhar com desenvolvimento, vocês vão poder trabalhar com administração de redes, mas lá vai ter uma complexidade, vão poder trabalhar com auditoria, vão poder trabalhar com engenharia de software, nesse universo que é fantástico, chamado de tecnologia, porque nem todo mundo vai ser desenvolvedor, é claro, né? Então, legal. Vamos ler, então, o exercício número 1, pessoal. Faça um programa que calcule a área de uma figura geométrica. Pessoal, tem algum usuário fake aqui? Não, né? Toma cuidado aqui, né? Parece que teve problema com outro professor aí. Então, tá tudo certo aí? Só um minutinho, pessoal. Só um segundo aqui. Pessoal, quem que é o Gubi Moraes Frederico? Só para... Alguém conhece? Gubi é nosso aluno, né, Gubi? Gubi, você é aluno nosso? Oi, Gubi, você está aí? Ah, então tá. Então, quem mais aqui? João é nosso, Juan, Kelvin, Laiane, tá todo mundo aí, né? Então tá, pessoal, me ajuda aí, tá? Bom, vamos lá. Faça um programa que calcule a área de uma figura geométrica. Aceite 4 tipos de figura: quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Use herança. Então tá bom, vamos lá. Guarda aí, pessoal, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Vou colocar aqui a telinha do C#. Vocês estão vendo a telinha do C#? Todo mundo está vendo a tela do C# aqui? Então vamos lá, vamos estudar aqui o programa. Então, olha só, pessoal, ele fala em 4 figuras, né? Ele fala do quadrado, ele fala do retângulo, ele fala do triângulo, ele fala do círculo. Pessoal, se a gente pensar nessas 4 figuras, o que essas 4 figuras têm em comum? Que tipo de informação ou atributo a gente encontra de comum em todos eles? Área, né? Alguns estão respondendo a área. Eu concordo, é a área. Então, olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu declarei, tá? Uma propriedade chamada área, que vai aplicar o bloco get7, get para receber dados, set para armazenar dados nesse campo, tá? Eu declarei uma propriedade área. O que tem nessa classe figura? Só a propriedade área. Poderia ter mais atributos? Mais membros da classe? Poderia. Eu, particularmente, e aí de novo que eu falo que as visões podem ser distintas, eu, particularmente, enxerguei que o que existe de comum em todas essas figuras é que todas elas têm área, no contexto denunciado do problema, né? Todas elas eu vou ter uma área calculada. Então, tá bom. Então, a nossa classe figura, ela tem apenas uma propriedade vinculada a um campo, né? Porque toda propriedade, na verdade, é um campo que se comporta como método, né? E o campo é o tal da área. Não tem método construtor, não tem qualquer outro método e para por aí.
Essa é a nossa classe figura. Na sequência, eu declarei depois eu vou publicar essas soluções, tá? E está sendo gravado, eu deixo no YouTube. Então, o que acontece? Agora eu vou declarar a classe quadrado. A classe quadrado, ela é derivada da classe figura. Se a classe figura tem essa propriedade, no momento em que eu estou declarando, quando eu instanciar, na verdade, o objeto dessa classe quadrado, né, esse objeto naturalmente vai herdar essa propriedade. Entretanto, além desta propriedade área, que será... O pessoal aí está de brincadeira, hein? Tá difícil. Tá, quem que entrou agora aqui? Pessoal, é importante vocês não compartilharem, às vezes, links da aula com algum colega, porque às vezes o colega entra, né? E está entrando gente aqui, saindo, não sei quem é. Mas vamos voltar aqui no raciocínio. Então, o que acontece aqui? Ó? Nós temos a classe quadrado, que é derivada da figura. Portanto, a classe quadrado, ela herda essa propriedade. Entretanto, essa classe aqui, quadrado, ela tem adicionalmente, tá, uma propriedade que é o lado e um método chamado calcula área do quadrado. Então, de novo, essa classe quadrado herda da classe figura, aqui está implementado o conceito de herança, a propriedade área. Tá? E depois, além da área, essa classe quadrado vai ter o lado, né? E vai ter esse método aqui. O que esse método faz? Ele retorna o quadrado do lado, que é assim que a gente calcula a área de uma figura tipo quadrado. A gente pega o lado, eleva ao quadrado, e o resultado dessa operação matemática é a área calculada dessa figura geométrica. Até aqui está tudo bem? Então, quantas classes nós temos até aqui? Né? Nós temos duas classes. A classe figura e a classe quadrado. A classe quadrado, ela herda as características da classe figura, que por acaso só tem uma propriedade. Se tivesse mais propriedades, herdaria todas elas. Métodos, propriedades, campos e assim por diante. Só que, adicionalmente, na classe quadrada eu tenho ainda uma outra propriedade que é exclusiva do quadrado, e essa classe quadrada também tem um método. Para, respira, pensa e vamos tirar dúvidas antes de eu continuar. Professor. Oi. Boa noite. Oi, Daniel. Perdão, entrar depois, tive um probleminha aqui com o link da aula, mas por que né, o lado não coloca na figura? Porque é o seguinte, boa pergunta, Daniel. Boa pergunta. Eu acho que você perdeu a explicação de novo, então anterior eu vou voltar. Então, eu fiz uma pergunta para todos, que foi a seguinte: qual é a informação, qual é o dado, qual é a característica, qual é o atributo que a gente encontra de comum em todas as figuras? Vai ser a área. A área. O lado eu não encontro no círculo. Entendeu? Por isso que eu não quis tratar o lado na figura. Porque se você declara o que você está propondo, Daniel, é isso aqui. Ó, não é isso aqui que você está propondo? Sim, isso mesmo. Então, o que acontece? Se você faz isso, acompanha comigo o raciocínio, e você depois for declarar uma classe círculo, e você falar que o círculo ele deriva da classe figura, você concorda que o círculo vai receber, ele vai ter uma característica, um atributo chamado lado? Sim. Para quê? Se a gente sabe que essa figura não tem esse atributo. Você entendeu por que eu não declarei esse atributo, essa propriedade da figura? Eu entendi, mas nesse caso, não poderia utilizar o lado no lugar do raio, por exemplo, para calcular? Assim,
Poderia, mas você concorda comigo que não vai ficar bom? É tipo uma gambiarra, né, mais ou menos. Isso, você já matou. Porque se imagina o usuário digitando um raio via teclado, o usuário digite um raio. Aí dentro do seu código falou assim, o valor digitado pelo usuário é igual ao lado da figura. Você imagina um colega, você dentro de uma empresa, de uma software house, e um colega seu fazendo manutenção do seu programa. Será que ele vai entender? Vai demorar um pouquinho. Eu não entenderia, eu ia sofrer. Então, é muito importante, de novo, é uma curva de aprendizado. Então, a gente tem que fazer o que é certo, né? O lado, ele não é uma característica de todas as figuras. A área calculada, sim. Então, eu deixei o lado aqui exclusivamente como propriedade da classe quadrado. Fechou? Fechou, entendi. Tá? Então, é importante esse conceito, porque na programação, Daniel, foi boa a sua pergunta, a gente consegue fazer tudo, né? O problema todo é que, às vezes, esse muito que a gente vai fazer, ele atrapalha a manutenção do código em outro momento. Principalmente, então, a gente tem que desenvolver rotinas claras, instruções claras, documentar bastante o código, porque daqui a amanhã a gente pode estar desenvolvendo dentro de uma empresa, quiçá dentro de uma software house, de uma fábrica de software. Então, é muito importante a gente evitar o jeitinho, né? Eu pego o lado, faço ele virar raio. Mas, peraí, o lado não é raio não é lado. Então, tem que tomar bastante com isso. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Professor, posso só mais uma perguntinha? Pode. Então, o ideal mesmo seria fazer isso que o senhor está fazendo, que é atribuir o lado, né, só para as classes que realmente possuam lados, né? No caso do círculo, seria apenas o raio. Mas, fazendo essa, entre essas, gambiarra, serviria, então, colocar um comentário e dizendo, a variável lado na classe círculo... Daniel, minha sugestão, não faz o que não é correto. Mesmo que você coloque o comentário. É melhor não fazer, tá bom? Beleza. Isso não quer dizer que talvez você já tenha feito isso e o seu programa funcionou perfeitamente bem. Entendeu? Eu estou explicando do ponto de vista não da execução. Porque é o que eu falei, se você pegar o raio e falar que é lado, o teu programa vai calcular. Eu estou falando do ponto de vista de concepção da aplicação. Tá? Preocupado com a clareza do código, preocupado em não escrever instruções que não sejam adequadas, não declarar para uma figura geométrica uma propriedade ou característica que ela não tenha. É sobre essa ótica que eu não recomendo. A tal das boas, que ela está comentando, são as boas práticas de programação. A gente sempre, é uma coisa chamada, é um termo até que eu vou utilizar, ele transcende a tecnologia, se chama empatia. O que é tal da empatia? Vale no mundo profissional como vale no mundo pessoal. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa. Aí eu vou escrever um e-mail. Eu vou escrever um e-mail da forma mais clara possível. Por que é mais claro? Por que eu não posso escrever de qualquer jeito? Porque eu gostaria eu me coloco no lugar da pessoa que vai receber o meu e-mail e ela precisa entender o que eu estou falando. Se ela não entender, ela vai entrar em contato comigo e falar, desculpa, mas eu não entendi sua mensagem. O mesmo vale para o programa, empatia. Boa prática de programação. Eu vou escrever código claro, eu vou escrever instruções claras para que qualquer pessoa que dentro de uma empresa ou num grupo de trabalho de um TCC, de uma iniciação científica, num trabalho colaborativo de programação, que é muito comum hoje, né, em qualquer local, inclusive no mundo acadêmico, os colegas tenham facilidade de entender meu código. Tá? Então, no exemplo que você está dando, pode ser que você tenha feito, pode ser que deve ter funcionado, claro, mas a gente precisa orientar alguém a fazer. Fechou? Fechou. Então tá bom. Professor, posso tirar uma dúvida rapidinho? Sim. Sobre essa questão das boas práticas aqui, é uma pergunta pode ficar meio boa, mas é porque eu fiquei com dúvida se encaixava ou não. A questão do return, seria mais recomendado colocar por exemplo, eu fiz o campo área, passando por herança para todas as outras classes,
Porque assim, na hora que eu fosse fazer o return, eu retornaria a área e não o código o código não, o cálculo. Tem alguma relação? Fica melhor, fica mais claro se eu colocar o return como área ou eu posso colocar de boa só o cálculo? Vamos ver se eu entendi a tua dúvida, Samantha. Você queria colocar o método para calcular a área dentro da classe da figura, é isso? Isso. Por exemplo, eu tenho a classe quadrado, eu vou ter a minha... Ai, professor, esqueci. A minha propriedade de lado, de boa. Dentro dela, eu também vou ter o meu método calcular a área do quadrado. Só que ao invés de eu fazer o... E desculpa, isso é o que, isso que nós estamos vendo. Isso, nós só falamos, né? Isso, tá. Estou usando como exemplo. E aí, o que você quer fazer aqui? Aí, ao contrário do return vir direto, tipo, o cálculo, eu coloquei área igual ao cálculo e depois return área. Era só porque eu queria saber se isso envolve alguma coisa de boas práticas ou se tá ok colocar o cálculo. Tá, você escreveu assim, ó. Você fez isso aqui, ó. Por exemplo, int área, né, é igual. Vamos ver se é isso aqui que você está falando. Tá? E aqui, nessa linha, ao invés de você escrever tudo isso, você escreveu return área. Foi isso, né? Sem problemas. Na verdade, as duas formas estão corretíssimas. Existem desenvolvedores que têm mais facilidade de, ao invés de retornar a expressão matemática, como está nessa linha, retorne o lado ao quadrado. Tem mais facilidade e acha que é mais adequado você primeiro atribuir para uma variável para depois retornar a variável. Samantha, as duas formas estão corretíssimas. Legal, então, muito obrigada. As duas estão corretíssimas. O que acontece em alguns casos é que tem programadores que gostam de utilizar código, então eles gostam de escrever pouco código. Eu falo para o pessoal, olha, não tem problema de escrever pouco código. O limite do pouco código é quando ele não se torna claro. Né? Por exemplo, tem um programador que coloca várias instruções na mesma linha. Eu já acho que não fica legal. Eu acho que você deve pular a linha para ficar visualmente melhor para quem está lendo. Mas é uma questão de escolha, de visualização. Mas tem programador que eu já vi que coloca muitas instruções na mesma linha. Eu acho que é mais difícil de enxergar onde a instrução começa e termina. Precisa ficar achando ponto e vírgula. Mas tem programador, é estilo, tá? Aí o que a gente comenta é que o estilo de programação ele não pode prejudicar o entendimento do código. Quando o estilo de programação prejudica a leitura do código por uma outra pessoa, é recomendável rever o estilo. Tá claro, Samantha? Sim, professor. Muito obrigada. Então, sempre o que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, o tal da empatia. Será que esse return, né, o quadrado do lado, será que a pessoa vai entender? Minha opinião particular, entendo que sim. Né? Esse método retorna o quadrado do lado. Mas eu queria colocar atributo para variável. Você está dando até mais clareza no meu entendimento. Até mais clareza. Os dois jeitos estão perfeitos. Tá? Pessoal, vamos continuar. Vamos sair do quadrado e vamos entrar no retângulo? O retângulo, vamos lá. O retângulo é uma classe derivada da classe figura. O que o retângulo vai herdar da classe figura? Ele vai herdar a propriedade área, que, como eu disse, a área é comum a todas as figuras. Só que o retângulo, ele tem as suas próprias características. Ele tem a propriedade base, ele tem a propriedade altura. E ele tem um cálculo de área que diverge um pouco do cálculo do quadrado. Ele é base vezes altura. Tá? Então, o quadrado, ele herdou a área da figura, ele tem o seu campo, o seu lado, e ele tem o seu método. O retângulo herdou a área da figura, que é comum a todos, por isso que tem herança implementada,
E ele tem especificamente a base, a altura, duas propriedades, e o cálculo da área, que é a multiplicação dos dois. Tudo bem? Mudou só quais são as propriedades e mudou o cálculo da área. A estrutura é a mesma. Certinho? Agora vamos para o triângulo. Vamos para o triângulo. Tá? O triângulo, veja que interessante. Aqui eu fiz uma pequena mudança para mostrar. Eu poderia ter falado que o triângulo derivava da figura. Mas eu fiz o triângulo derivar do retângulo. Entendeu, pessoal? Tá? Sim. Porque aí seria tipo o retângulo dividido no meio. Porque veja que interessante aqui. O retângulo, ele tem base e altura. Poxa, mas espera um pouquinho só. E aí, talvez seja a dúvida do Daniel, pegando o gancho daquela pergunta do Daniel, né? Se eu tivesse feito o triângulo herdando da figura, eu teria que ter no triângulo base e altura. Ainda que o cálculo da área seja um pouquinho diferente. Eu tenho que dividir por 2. Mas eu falei, mas espera aí. E aí, pessoal, vem de novo. É análise. E análise é uma coisa que a gente ganha com o tempo. Né? A gente ganha com o tempo. Então, peraí, se o retângulo tem uma base e altura, e o triângulo tem a base e a altura também, por que o triângulo não deriva do retângulo e não da figura? Por quê? Quando eu faço assim, quando eu declaro que o triângulo ele deriva do retângulo, eu estou dizendo assim, o triângulo tem base e altura, tá certo? E ele tem também, né, o método específico dele. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? O método o que você falou por último, professor? Não, ele tem o seu próprio método de cálculo, né? Ele tem um método específico para calcular a área, né? Método específico, ó. Ele tem aqui o método específico dele, que você tem que pegar a altura e dividir por 2. É diferente do retângulo, que é só base e altura. Tá? Mas eu não quero isso. O Daniel quer que o triângulo seja derivado da figura. Pode, sem problema. Você só vai ter que pegar a base e a altura e colocar como propriedades do triângulo. Né? Ao utilizar essa herança, que a gente chama de herança transitiva, está lá no nosso material didático, né? Significa que o que é herança transitiva? O retângulo herdou de figura e o triângulo herdou do retângulo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá? Pessoal, eu tô assim, não estressa, não fiquem desencana aí com essa trupe que às vezes entra, atrapalha. Relaxa, vamos tocar a vida aqui, vai. Acontece, vamos em frente. Bem, e o círculo? O círculo, ele deriva só da figura. Além disso, ele vai ter o raio e vai ter o seu método específico, e aí bem específico, né, que é o πr ao quadrado para calcular a área. Então, nós temos quantas classes? Nós temos a classe figura, nós temos a classe quadrado, retângulo, triângulo e círculo. A classe... Professor. Oi. Não, pode terminar a explicação do senhor, aí depois eu faço a minha pergunta. A classe quadrado e a classe retângulo, a classe quadrado, retângulo e círculo derivam de figura. E a classe triângulo deriva de retângulo. Com isso, nós fechamos o ciclo de declaração das classes. Tá? Mas só tem esse jeito? Não, de novo, é possível outros entendimentos e outras construções dessa classe. Né? Sem problema nenhum. Pode perguntar, enquanto eu dou um retorno aqui para um comentário aqui fechado. Assim, exemplo, essa função aqui, calcular área quadrada.
Ela tem o seu Método, né? e as outras funções também têm o seu, certo? Não cortou o final. Cada função aí que o senhor colocou tem Cada o seu método. método, desculpa. Tem o seu Isso, cada método. Cada método tem o seu return. Perfeito. Onde que a propriedade área vai entrar nisso? É isso que eu não entendi. Lá no main, a gente não chegou ainda, né? Aí. A gente vai chegar lá. Ah, como se fosse a resposta final. Não, nós vamos chegar lá. Por enquanto, Tá bom. eu só estou na declaração, tá claro? Tá bom, desculpa. Aqui é como se a gente falasse o seguinte, olha, eu preciso montar um bolo. E alguém falasse assim, né, o exemplo do bolo que a gente até utilizou para ensinar a programação, o conceito de classe e objeto. Então, a classe é o modelo do objeto. Mas vocês devem perceber que o objeto não existe ainda. Tá claro isso, Vitor? Sim, senhor. Tá? Então, mas essas figuras. Existe uma observação aqui que o Alayane está muito bem fazendo aqui, que é a seguinte, olha, pera um pouquinho só, mas aqui nós temos um problema. A classe, não é que é bem um problema, mas olha só, é uma situação. A classe triângulo, ela herdou as características da classe retângulo, está escrito aqui, ó. Então, o que aconteceu com a classe triângulo? Ela tem 2 métodos para retornar valor, concorda? Para retornar área. Ela tem esse aqui do retângulo e tem esse aqui. Vocês estão vendo isso? Sim, sim. Ô, professor, só uma dúvida. Não, só um minutinho, Yuri, só para a gente dar a próxima dúvida. Então, nós poderíamos, aqui fica talvez até como proposta de uma adequação depois, da gente pensar assim, peraí, esse retângulo aqui, ele já calcula a base altura, né? Então, será que de repente eu não poderia pegar essa base altura e dividir por 2 e obter a área do triângulo? Algo interessante a se pensar, tá? Bem colocado, Leandro. Yuri. Então, professor, a minha dúvida é se caso dentro, por exemplo, vamos supor que o triângulo é derivado do retângulo, certo? Se dentro do retângulo a gente tivesse criado um campo, a gente poderia usar esse campo com o mesmo nome no triângulo ou não? Pode. Conseguiria, tipo, Pode, fechar ele? pode. Pode porque a instância do objeto é outra, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu pensava que... Às vezes, só tem que tomar cuidado, Yuri, isso é o seguinte, se nomes iguais podem não confundir, o C# não vai confundir. Você não vai confundir o desenvolvedor, que é você. Tá? Porque às vezes a gente recomenda trocar o nome e fala assim, mas o C# ele entende nomes iguais em objetos diferentes. Eu falo, sim, é verdade, mas toma cuidado se você, como programador, não vai se confundir no código. E se tiver uma chance de você se confundir, aí é melhor você trocar a nomenclatura da propriedade, trocar a nomenclatura do campo, tá? Tem que tomar cuidado com isso. bem. De novo, é sempre aquela tal da preocupação da gente não se perder. Bom, uma vez declarada as 4 classes, direta e indiretamente derivada da figura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos instanciar os 4 objetos, que é o que você estava perguntando, Vitor. Olha aqui, ó. Aqui nós estamos começando a utilizar a receita de bolo. Tá? Então, nós vamos declarar... para não complicar muito, o nome da classe começa com Q maiúsculo, o nome do objeto começa com Q minúsculo, para a gente não complicar muito as nomenclaturas. Então, nessas 4 linhas aqui, nessas 4 instruções, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos declarando e instanciando 4 objetos, um de cada classe, tá? Na sequência, eu criei um menuzinho de opções aqui. Opção número 1, calcular a área do quadrado. Opção número 2, calcular a área do retângulo, e assim por diante, até a opção número 5, que é sair do programa. Esse leque de opções, naturalmente, vai estar dentro de um laço, e para poder executar o bloco de código relacionado com cada tipo de opção, a gente tem uma estrutura de controle de repetição do tipo switch. Então, eu vou dar um exemplo do quadrado, que, na verdade, esse exemplo vai se aplicar para o cálculo de todas as figuras, né? Então, no caso do quadrado, se o usuário quer calcular no quadrado, eu vou pedir para ele digitar o lado do quadrado via teclado. E esse lado eu vou atribuir a propriedade lado do objeto quadrado.
Entendeu aqui, Vitor? Aqui a gente começa a utilizar as propriedades. Tá? Sim, senhor. A diferença que eu coloquei um return da área para todos. Aí por isso que eu buguei nisso, mas obrigado. Veja bem, nós estamos usando propriedade porque foi tema das últimas aulas. Mas o aluno poderia, nesse momento, falar assim, peraí, mas eu não quero trabalhar com propriedade, eu quero trabalhar com método. Eu vou passar para o método o lado digitado pelo usuário, nós fizemos bastante isso no primeiro bimestre. Eu quero passar para o método o lado e o método atribui para o campo. Fizemos isso bastante no primeiro bimestre. Tem soluções gravadas e armazenadas na plataforma Ava. Mas como a gente tem trabalhado bastante com propriedade, e você já percebeu a facilidade que é trabalhar com propriedade, porque é o campo que se comporta como método, a gente continua aqui utilizando a propriedade. Então, nós estamos atribuindo a entrada de dados a uma determinada propriedade chamada lado do objeto de nome quadrado. Tá? Aí, o que vem na sequência agora? Aí sim, agora a sua pergunta, Vitor. O que eu vou fazer? Ó, eu vou dizer que a propriedade área do objeto quadrado, propriedade essa que era inicialmente da classe figura, mas que foi herdada pela classe quadrado, a propriedade área é igual ao método calcula área quadrado chamado nesse objeto. Entendeu? Então, o que é bem parecido. Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos supor, o usuário digitou o número 10. Bom, se o usuário digitou o número 10, a gente pega aqui a área quadrada, o lado aqui é 10. Por que o lado aqui é 10? Porque nós estamos atribuindo aqui nessa instrução. Então, agora, o nosso campo do objeto quadrado, o lado daquele objeto quadrado é 10, que é o valor que foi digitado pelo usuário. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele chamar o método calcula área quadrado, que, como vocês devem lembrar, ele pega o 10 e eleva ao quadrado, vai dar 100, e esse 100 vai ser atribuído para a propriedade área. Depois basta mostrar no vídeo o valor da propriedade, que tem o bloco get, né? Lembra? E isso, pessoal, essa simplicidade aqui de código, porque a ideia é fazer uma coisa simples, não nada sofisticado, você vai ver com o retângulo, mas qual é a diferença do quadrado para o retângulo? Pô, aqui no retângulo você tem que digitar base e altura. E no triângulo, base e altura. E no círculo, você tem que digitar a área, você tem que digitar o raio. Mas a lógica de calcular área é igual. Só vai mudar o nome do método, né? Esse retângulo ponto área é igual ao calcular área do retângulo, triângulo ponto área calcular área do triângulo e assim sucessivamente. Fiz um código mais simples para facilitar o entendimento de vocês. Tá? Mas eventuais sofisticações são muito bem-vindas. Ou algumas outras proposições de lógica que também fazem com que a gente alcance o mesmo resultado positivo proposto pelo enunciado. Tranquilo, pessoal? Sim, pessoal. Sim, professor. Aí, né? Então, aqui a gente poderia, naquele caso que eu expliquei aqui, ó, volta. Mas o que foi até bem levantado aqui, bem levantado. O triângulo herdou o cálculo da área do retângulo. Ele herdou esse método aqui. Poxa, eu não quero mais então ter esse cara aqui, eu quero comentar. Sabe o que a gente poderia ter feito? É aqui no triângulo. Cadê o triângulo? Aqui, ó. Triângulo, cadê você? Triângulo aqui, ó. A gente poderia pedir para ele utilizar, calcular a área do retângulo dividido por 2. Pronto, já resolveu o problema. Então, mínimo utilidades. Fechamos esse aqui e vamos para o próximo? Este aqui, eu não sei se vai dar tempo de fazer os 4 exercícios hoje, mas não tem problema, nós temos ainda o nosso encontro de amanhã. Vamos para o exercício 2. Antes, porém, vamos ler o exercício 2 aí. O exercício 2 é da calculadora. Esse aqui já estava no exemplo para vocês na plataforma Ava, né? Então, esse aqui não dava para ficar inventando muito, né? Quem queria... Vamos lá para o exercício 2. Cria uma classe calculadora que faça soma, subtração, multiplicação e divisão. Outra classe derivada, calculadora científica, que além das 4 operações,
faça a extração de raízes. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, nós vamos ter uma classe calculadora que vai ter, no meu exemplo, especificamente no exemplo, tem 3 propriedades. O termo 1, o termo 2 e o resultado. Tá? O resultado vocês considerem a operação matemática, seja ela de soma, de subtração, de divisão e de multiplicação. Então, a classe calculadora tem 3 propriedades, consequentemente vinculadas a 3 campos. Termo 1, termo 2 e o resultado. Essa classe calculadora, ela vai ter o método soma, que retorna a soma de 2 termos. O método subtração, que retorna a diferença dos 2 termos. O método multiplicação, que calcula o produto dos 2 termos. E o método divisão, que retorna a divisão dos 2 termos. Então, esta classe calculadora tem 3 campos, que se comportam como métodos, intitulados propriedades, e 4 métodos, cada método retornando um tipo de operação diferente. Então, cada método, uma vez invocado, ele retorna a operação matemática correspondente à operação desejada. Agora, vamos para a classe calculadora científica. Ela herda as características, a calculadora científica é uma classe que herda as características da calculadora, tudo que nós vimos acima. Só que ela tem a sua própria característica pessoal. E a sua própria característica pessoal é um método que retorna a raiz de um dos termos. Então, é um método chamado retorna raiz, que retorna, né, SQRT, a raiz quadrada de um dos seus termos. Tá? Muito bem. Vamos para o meio. A gente aqui declara o nosso objeto. O objeto se chama operação. E ele está instanciado não na classe calculadora, ele está instanciado na classe calculadora científica, que, afinal de contas, a calculadora científica possui todas as características da classe mãe e mais as características específicas declaradas na própria classe. Tá? Então, soma operação objeto. Primeiras opções. Usuário, o que você quer fazer? Soma, subtração, multiplicação, divisão ou raiz quadrada. E aí o usuário vai escolher a opçãozinha dele. Se a opção for igual a 6, não tem o que fazer. Né? Se a opção é 6, é o que ele quer sair. Se a opção dele é diferente de 5, ou seja, ele não quer a raiz quadrada, eu peço para ele digitar os 2 termos. Termo 1 e termo 2. E esses 2 termos que ele digitou, cada qual vai ficar armazenado em uma propriedade, em um campo diferente do objeto. Agora, se ele falar aqui que a opção número 5 é que ele quer a raiz quadrada, aí, naturalmente, eu vou dizer qual é o valor, não vou pedir 2 termos. Né? Eu vou pedir um termo só para calcular a raiz quadrada. Aí começa o conjuntinho de opções. Bom, se ele falou que quer a opção número 1. Bom, se ele falou que quer a opção número 1, ele digitou o termo 1 e digitou o termo 2. Ele quer a soma dos 2 termos. Então, eu vou pedir para executar o método soma sobre o objeto operação e o resultado que esse método vai me devolver, eu vou atribuir para a propriedade o resultado do respectivo objeto, que é um campo também do objeto. Isso vale para todas as outras operações. Tá? No final aqui, independente de qual operação ele fez, basta mostrar no vídeo o resultado. Não preciso ficar console write em cada switch, em cada opção do switch. Basta mostrar no final. Afinal de contas, todas as operações matemáticas me levam ao resultado. Então, basta mostrar o resultado uma vez só. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode, vamos lá. Eu fui uma das pessoas que colocou o console red flag em cada uma das opções e eu queria saber se isso fica feio, se fica ok dentro das boas práticas. Porque, tipo, no meu caso, eu mostrei um texto mais completo. Tipo, o termo 1 mais o termo 2 é igual a... E assim, por diante. Aí eu queria saber se isso fica ok ou se queria melhor colocar no final mesmo. Você você exibiu o resultado da operação matemática dentro de cada método. É isso, Samantha? Entendi certo? Não, na questão do switch case. Foi, tipo, case 1, aí eu fui Você colocou... tá. Você escreveu o console write dentro de cada switch, de cada opção. Isso. Tá. Na verdade,
eu não vou dizer para você que está errado, mas você concorda comigo que é desnecessário? Sim, é muito texto escrito, né? Fica meio Não, bagunçado. não, Samantha. Não se preocupa com a quantidade, tá? Porque às vezes a quantidade é necessária. Se você coloca essa saída em vídeo aqui em todas as opções, fica redundante, concorda? Porque você vai perceber, você deve ter feito isso aqui, ó. Veja bem, ó. Aqui você escreveu assim, e aqui você escreveu assim, e foi embora, não foi? Sim, eu só mudei um pouco o texto. Não, Eu tudo sei que bem. não foi o mesmo. Tá. Mas você concorda que isso aqui é a mesma saída que isso daqui? Aham. E quando você vai quando assim, e aí agora sim, quando você percebe que no seu código, seja ele qual for, para resolver qualquer tipo, quando você percebe que no seu código você tem instruções repetidas, com alguma diferenciação muito pequenininha ou zero de diferença, eu não vou dizer para você que está errado, eu vou dizer para você que ali existe, talvez, uma oportunidade de simplificação. Você tem que analisar. Entendeu? Tá legal, então, professor. Que é o caso aqui. Poxa, peraí. Eu escrevi console.write, operação ponto resultado. Aqui. Eu escrevi essa instrução em todas as opções do switch. Peraí. Sem todas as opções do switch, se eu tirar do switch e colocar fora dele, o resultado prático é o mesmo e eu economizo o código. Opa! Então eu vou simplificar. Análise. Eu não gosto de ter, assim, o que eu sempre falo, pessoal, não tem a receita de bolo na programação. Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, sim, se eu repetir 5 vezes o console.write, operação ponto resultado em cada switch, em cada opção do switch, eu vou chegar à conclusão de que, como é igual para todo mundo, se eu colocar no final, eu atendi a todos, sem exceção. Aí eu simplifico o código. Tá? Então, o que você fez, Samantha, não está errado, só está redundante. É diferente. Tudo certo, professor. Obrigada. Nada. Pessoal, vamos para o exercício 3. Esse exercício 3 aqui é do ingresso. Famoso aqui, dá para fazer, tem algumas formas de trabalhar. E esse aqui, ele tem um enunciado que pode causar algum conflito de entendimento. Né? Ele pode causar algum conflito. Então, vamos ler aqui. Ó. E uma classe chamada ingresso que possui um valor em reais. Tá? Eu não estou muito preocupado até com o método, porque o método, se você quiser substituir pela propriedade, vai em frente, tá? Mas eu estou bastante preocupado com esses campos aqui que fazem parte da classe. Isso aqui diz muita coisa. Então, a classe ingresso, ela precisa ter um valor em reais. Legal, né? E ele pediu até para imprimir o valor em reais do ingresso nessa classe, né? Interessante isso. O que mais que ele fala? Cria uma classe. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Pra gente, vamos fazer uma coisa assim, para a gente não ler tudo, porque a gente corre o risco de ler tudo, depois que a gente vai falar do código, a gente esqueceu do enunciado do problema. Vamos fazer o seguinte, vamos ler e analisar o código por partes? Pode ser? O que vocês acham da ideia? Pode ser, professor, muito mais prático. Beleza, professor. Eu acho que é melhor, porque assim, depois a gente vai ler tudo, aí depois que leu tudo, você fala assim, eu não lembro o que está escrito na primeira linha, porque tem muito texto, tá? Então eu acho que é melhor. Então, isso, quando até vocês forem criar a classe e elaborar o exercício, às vezes fazendo por partes é mais simples, tá? Então vamos... Então ele diz o seguinte, ó, cria uma classe ingresso que possui valor em real e método de impressão. Legal, vamos parar por aí. Então vamos aqui, ó. Ele tem que ter um campo, o que ele falou? Tem que ter um campo valor. Então está aqui, só que eu coloquei na forma de propriedade. E tem que ter um método para imprimir o valor do ingresso no vídeo. A pergunta é, atendi o enunciado? O que vocês acham? Eu não ouvi a pergunta, professor. Poderia repetir? Nós conseguimos atender o enunciado do problema?
o que o enunciado pedia? Vamos lá. Uma classe chamada ingresso, que possui valor em reais e um método de impressão do valor. Estamos atendendo? Sim. Estamos atendendo. Hã? Mas eu coloquei mais um. Tudo bem. Se você acrescentou alguma coisa a mais, o nome está dizendo, é a mais. Mas o básico você já fez. Já está atendendo. Vamos continuar. Ele diz aqui o seguinte. O que mais enunciado? Cria uma classe VIP. Opa, aqui já é outra classe. Que herda ingresso. Então grava. VIP herda ingresso. E possui um valor adicional. Sim, porque é um ingresso VIP, né? Então, o ingresso VIP, ele tem um plus no seu valor. Né? Você quer sentar num lugar diferente lá do teatro, do estádio de futebol, sei lá de onde, o ingresso VIP, via de regra, você tem realmente um valor adicional. E nessa classe VIP que deriva do ingresso, além do valor adicional, tem que ter um método que retorne o valor do ingresso VIP. Muito bem. Vamos lá para o nosso código. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma classe VIP. A classe VIP, ela deriva, ingresso VIP, deriva do ingresso. Ele tem um campo adicional e ele tem um método para mostrar o valor desse deixa eu só fazer aqui, na verdade, tem até deixa eu só fazer uma correção. Não, valor, tá. Ele mostra o valor aqui também. Tá? Tudo bem até aqui? Estamos atendendo o enunciado? Por enquanto, não 100%, professor. Por quê? Porque você não colocou o valor adicional. Tá, mas ele não está mostrando... Como é que você sabe que eu não coloquei o valor adicional nesse atributo aqui? Porque ele está pegando o valor de cima, né? Então, eles ainda vão ser o mesmo. É? Como é que você sabe que ele está pegando o valor de cima se nós não criamos o objeto? Você não... Por conta que ele é... Esqueci a palavra, ingresso VIP. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Você levantou uma dúvida. Então, eu vou colocar uma interrogação aqui, tá? Eu acho que talvez o que está... A gente volta aqui, tá? Eu acho que a sua dúvida tem que ter resposta. Mas talvez o que eu acho que você está querendo é que eu escreva adicional aqui, não é? Não, tipo, você faz, sei lá, um mais 50, entendeu? Vamos ver. Vou colocar uma interrogação aqui, tá? Beleza? Ok. Muito bem. O que mais? Bom, posso continuar? Eu acho que era isso, né, que ele pedia. Ele pedia mais alguma coisa? Não, né? Acho que ele só pede isso. Então, vamos para o item B. Cria uma classe normal, ingresso normal, né? Que herda ingresso e possui um método que imprime o ingresso normal. Então, vamos lá para o nosso código. Ele tem que ter uma classe ingresso normal, tá? Que deriva de ingresso e imprime o valor do ingresso normal. Não é isso que foi pedido? Sim, professor. Tudo bem? A gente pode discutir simplificações. Não tem problema nenhum, mas depois. Por enquanto, vamos só estudar aqui as declarações, tentando fazer um deparo com o que foi declarado com aquilo que o enunciado pedia. Né? Na sequência, ele pede mais duas classes. Vamos ver lá. Cadê as outras duas classes aqui? Ele pede o camarote inferior, que possui a localização do ingresso e o método para acessar e imprimir a localização. E uma classe camarote superior, que é mais cara. Cuidado com esse trecho, é mais caro aqui. Então, nós temos o camarote inferior, que é uma classe, e o camarote superior, que é outra classe. E esse camarote superior, ele possui um valor adicional. Tudo bem? Ele possui um valor adicional. Esta última possui um método para retornar o valor do ingresso. Ambas as classes herdam a classe VIP. Então, tá bom, vamos lá no código. Ó, o método camarote inferior, ele herda ingresso VIP. E ele tem uma localização. Tudo bem? Okay. E o camarote superior, ele herda ingresso VIP. E ele tem, além da localização, ele tem o quê?
um valor adicional. Tudo bem? Ok. Aí vocês vão falar, pô, mas mais um valor adicional? É o que o enunciado está dizendo, né? O ingresso VIP tem um valor adicional em relação ao ingresso normal. E o ingresso do camarote superior tem um adicional maior ainda, né? É um adicional ainda um plus sobre o VIP. Tá? É o que o enunciado passa para a gente. Tá? Ah, professor, mas eu entendi diferente. Não tem problema. Então, aí, o que nos interessa é se o código está alinhado com a interpretação diferente. Se ele tiver, para mim, o exercício está certo. Né? Porque o código está alinhado com a interpretação que foi dada para o enunciado. Professor, Oi. a interpretação que você teve foi aquela que você, tipo assim, você é o cara que está vendendo o bilhete? É essa? Na verdade, não é nem do cara que está vendendo o bilhete. Não, pode ser do... Aí você tem que pensar, o cara que está vendendo o bilhete, o cara que vai comprar o bilhete, né? Das duas partes. Sim, sim. Os dois, né? Você não pode ser, porque mas aí você está comprando e você acha que a sua regra que você acha que é para comprar o bilhete é diferente da regra que o vendedor acha. Vai dar uma confusão, né? Então, o vendedor e o comprador, eles têm que ter o mesmo entendimento, tá? Então, tem que ter o mesmo entendimento aqui. Mas aqui, na verdade, assim, não é, Yuri, não é bem a regra, o entendimento do comprador e vendedor, mas do desenvolvedor, concorda? Porque o desenvolvedor é que está escrevendo o código e esse programa vai ser utilizado pelas duas partes. Sim, é que a única coisa é que tipo, eu não consegui ainda compreender essa questão da localização e do valor. Tipo, o porquê que você colocou get set nele, entendeu? Porque o meu programa ficou diferente. Aí eu tô tentando entender. Não, mas é isso que eu estou falando. A gente pode ser que você não tenha utilizado o get set e possa ser que você tenha utilizado o método. O efeito prático vai ser o mesmo, concorda? Sim, exato. Vai ser o mesmo. Eu até comentei no enunciado de que se você utilizar no lugar do método, se eu utilizar a propriedade, para mim está certíssimo. Tá? Eu vou utilizar muito mais a propriedade do que o método. Mas lembra, gente, nunca esqueçam da nossa aula. O que é uma propriedade? É um campo que se comporta como método. Tá? Então, você usar o método, usar uma propriedade, vocês têm flexibilidade para usar uma forma ou outra. Para mim, os dois jeitos estão certos. Tá? Inclusive, numa avaliação, numa prova, salvo se não tiver explícito no enunciado, você vai desenvolver da forma que você achar adequada a solução, entendeu? Posso continuar? Sim, professor. Então, vamos lá. Agora, o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi um código mais simples para mostrar para vocês. Aí depois eu vou falar o que seria uma possível sofisticação. Então, só uma observação aqui. Alguns de vocês podem falar assim, mas espera aí, por que a gente não... o camarote superior, ele tem a localização. E o camarote inferior, ele também tem localização. Não faria mais sentido que esse camarote superior derivasse do inferior? Vocês entenderam a minha dúvida? Sim. Mas por que então eu não fiz isso? Porque eu quis respeitar o enunciado do exercício. Tá bom? Ainda que eu fale, mas peraí, não faria mais sentido eu não declarar essa localização, porque a localização já estava no camarote inferior, e fazer o camarote superior derivar do inferior, porque se ele deriva do inferior, ele já traz a localização com ele. Então, para quem pensou isso, faz todo sentido. Mas eu tomei o cuidado de respeitar o enunciado do exercício. Tudo bem? Está claro essa observação para todos? Tudo bem, professor. Todo mundo conseguiu? Tá? Porque às vezes a gente faz coisas e fala assim, mas poderia ter feito de uma forma diferente. Mas uma forma diferente, eu poderia enfrentar o enunciado. O que significa enfrentar o enunciado? É não observar a especificação do problema. Tá? Então, eu quis tomar o cuidado de respeitar a especificação enunciado, mesmo ciente de que eu poderia ter encontrado uma solução melhor aqui. Bom, declarei 3 objetos. Ingresso normal, camarote inferior e camarote superior. Tá bom? Declarei 3 objetos aqui. Cada objeto é instanciado de uma classe
diferente. Então, eu vou ter aqui o ingresso normal, o camarote inferior e o camarote superior. Eu peço para o usuário digitar aqui o valor do ingresso normal. Peço para ele digitar o valor do ingresso adicional, o valor do adicional do ingresso do VIP, tá? E o que mais que eu estou pedindo aqui? Vamos lá. Digite o valor do adicional do setor VIP. Então, esse valor adicional eu estou colocando no camarote inferior. E estou pedindo para ele... O que mais que... Peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Camarote inferior, valor. Ah, tá. Olha só. Eu peguei o valor adicional, o campo valor adicional do camarote inferior e pedi para o usuário digitar qual é o valor desse plus. Porque o valor normal eu já tenho. Vamos dar um exemplo prático aqui. Quanto que é o ingresso? Eu quero entrar no estádio de futebol, sei lá. Quanto que é um ingresso de futebol? R$100. Eu não sei se é isso, tá? Estou chutando aqui. R$100. Acho que não é R$100, porque senão ninguém ia no futebol. Não é R$100. Então tá, o ingresso normal é R$100. Ah, mas eu quero sentar atrás do gol. Então eu vou no camarote inferior, que fica atrás do gol. Então eu vou perguntar, tá, qual é o valor do ingresso qual é o valor adicional desse ingresso do camarote inferior? R$50. Bom, legal. O normal é 100. O adicional é 50. Então, qual é o valor de fato do camarote inferior? É o valor normal, que é R$100, mais o adicional de 150. Entendeu a lógica? Sim, professor. Agora Faz sentido? Não é isso mesmo? Né? Porque o exercício fala, você tem um ingresso normal, é padrão, todo mundo que paga R$100. Aí você fala, não, mas eu não quero ingresso normal, eu quero ir no camarote inferior. Só que o camarote inferior, ele é VIP, então ele tem um valor adicional. Qual é o valor adicional? Mais R$50. Ah, bom, legal. Então, quanto que é, na verdade, o valor do ingresso do camarote inferior? É os R$100 mais os 50. E aí eu te respondi a tua interrogação, Yuri. Percebeu que eu respondi a sua interrogação? Exatamente. Então, lembra que eu falei assim, deixa a interrogação que depois a gente vai ver. Qual é o valor que eu vou mostrar no vídeo? O valor. E qual é o valor? 150. Tá bom? Lembra? Fechou, né? Aí eu vou pedir para ele falar, bom, mas espera aí, mas o cara tem grana, ele quer ir no camarote superior. Aí eu vou pedir para ele, tá, e qual é o valor do adicional do camarote superior? Ele vai falar, pô, mais R$50. Aí eu vou falar, então o camarote superior, ele é o seu ingresso normal, mais 50 do que seria inferior e mais o superior. Ele vai pagar R$200. Tá? E aí o resto é só mostrar no vídeo os valores, tá? Aí é só saída de dados em vídeo. Aí eu peço também aqui a localização do camarote inferior e superior. Gente, isso é uma solução bem básica, tá? Bem básica. Daria para sofisticar? Daria. Mas até aqui tudo bem, eu já vou falar do que seria uma solução sofisticada. É sofisticada mais ou menos também, não é tão sofisticada assim. Tá? Porque aqui o usuário só pode digitar um valor por teclado, concorda? Ele só digita o ingresso e acabou o programa. E alguém poderia falar assim, mas eu queria que cada usuário do sistema digitasse um valor. Digitasse uma localização. É o que eu vou explicar daqui a pouco. Até aqui tudo bem? Então, o que a gente poderia pensar aqui? Ó? Eu poderia, no ingresso normal, eu poderia, por exemplo, declarar aqui, por exemplo, posição, né? O que eu declarei dentro do... O que eu declarei aqui dentro do objeto? Veja se vocês entendem o que eu fiz aqui. Um vetor de 100 Eu declarei um vetor, exatamente. Eu declarei um vetor dentro do objeto. E eu poderia, nesse vetor, começar a atribuir, né, para ele, de repente, até atribuir assim, olha, eu tenho a localização A1, eu tenho a localização A2, tá? Isso aqui a gente começa a sofisticar um pouquinho a solução, e por aí vai.
Tudo bem? E aí eu poderia ter umas 50 posições aqui. E aí mostrar essas posições para o usuário e pedir para ele falar qual posição que você quer dentro do estádio. E aí gravando, marcar um xizinho na posição. Então, daria para dar uma sofisticada nesse código aqui. Eu achei melhor fazer algo bem mais simples, né? Pega os valores via teclado do usuário, mostra no vídeo o resultado, porque além disso é sofisticação. A lógica não vai mudar. Tá? Vou ter vetor, vou fazer laço, mas a parte importante do nosso código, a lógica, aqui não vai mudar. Certinho? Ok, professor. Pessoal, eu sugiro a gente deixar para a aula de amanhã o exercício 4, que é do imóvel, tá? Já são quase 10h15, e eu abro mais 5 minutos para eventuais dúvidas ou compartilhamento de solução de quem fez alguma coisa diferente. Pode ser? Tudo bem. Quem chegou depois, não deixa de registrar a presença na plataforma APA, tá? Vamos lá, se quem não tiver dúvida, liberado, bom descanso. Nos falamos amanhã na solução 4. Amanhã a gente vai fazer a solução 4 da lista 5 e ver se alguém tem dúvida de algum exercício da lista 6, que é do Yuri Jude, tá? Mas quem quiser ficar aqui para compartilhar alguma ideia aí, alguma solução diferente, alguma ideia legal, bacana, vamos trocar figurinha. Não, professor, eu ia falar Eu que eu tenho tiver uma dúvida dúvida. do TP6. Você já Tá, tiraria já? eu queria só dar prioridade para quem tem dúvida do que a gente conversou hoje. Aí depois mas fica aí que daqui a pouco a gente fala com vocês. Pode deixar. Aguente aí, segura, toma água, um café e já volta. Pessoal, 5. Oi, Samantha. Eu queria fazer uma pergunta. Quando eu posso digitar diretamente no método e quando é necessário eu buscar para o main? Porque às vezes eu fico confusa nessa questão do imprimir. Fiquei muito confusa se eu tinha que puxar ou não. No meu caso, eu chamei lá no main de novo. Daí, tem casos que vai estar especificado que eu vou precisar do retorno no main e tem casos que não. E aí, essa é a diferença de eu digitar lá. Vê bem, exatamente. Se o enunciado disser para você que o método precisa retornar valor, se o enunciado diz assim para você, Samantha, o método precisa retornar valor. Se ele precisar retornar, você concorda que ele não deve mostrar? Uhum. Então, a sacada é o enunciado do problema. O enunciado te dá a resposta. Tá legal, então. Obrigada, professor. Agora, se ele não falar nada, você tem a opção de fazer o que você quiser. Ou fazer um return, ou fazer um console write dentro dele. Tá, ok. O que mais, pessoal? Exercício 5. Ninguém tem dúvida? Se ninguém tem dúvida do 5, eu vou publicar daqui a pouco as soluções, tá? Então, se ninguém tem dúvida, eu abro para a dúvida do 6. Que a gente vai voltar amanhã também. Fala, Yuri. Então, professor, deixa eu abrir só o exercício 6. A minha